Vamos de debate aqui, já nossos debatedores fazendo presente, Ricardo Frota, Ramon Cojuí, Zezinho Santos. Vamos começar aqui por ordem de chegada. Ricardo Frota, boa noite. Qual é a tua percepção, Ricardo? O ministro Toffoli tem que se julgar suspeito nessa situação? Seja bem-vindo, boa noite, 2 minutos. Boa noite Samuel, boa noite Ramon Cojuí, boa noite Zezinho, Juninho, toda a nossa técnica que faz esse programa acontecer. Boa noite especial a você que está do outro lado da tela, nos acompanhando, sempre nos prestigiando com essa audiência maravilhosa. Esse programa só é grande porque você realmente aí nos assiste e tem assistido não só aqui em Porto Velho, em vários lugares aqui do estado de Rondônia e também do Brasil. Então sejam todos bem-vindos. Olha, essa é uma questão aí muito ruim. Existe uma mácula, já existiu uma mácula na Suprema Corte e hoje essa mácula está cada vez maior. A gente viu aí a corrupção sendo institucionalizada. O ministro, que deveria se julgar imparcial, permanece relator de um processo em que existe aí pessoas ligadas à sua família, existe um vínculo direto. Isso não pode existir, está virando bagunça. Lamentavelmente, o nosso judiciário, que já não tem muita credibilidade, e quando eu falo do judiciário, que fique muito claro, eu estou me referindo à nossa Suprema Corte. Eu não estou me referindo ao juiz de primeiro grau, aos nossos desembargadores, não. São pessoas honradas, são pessoas que passaram num concurso público de uma dificuldade absurda, pessoas que se dedicaram muito e que cumprem com seu trabalho, com seu mistério, com muita dedicação, honestidade. Então, não é deles. Eu estou falando da nossa cúpula, daqueles que são indicados politicamente, que não é critério, não é mérito, não é concurso público. Esses, sim, é que envergonham o nosso judiciário brasileiro. Uma situação dessa, uma polêmica dessa, um absurdo, algo que está acontecendo com o Banco Master, que tem ligação direta com familiares, ele que suspendeu aí multa, enfim, tudo uma corrupção aí sem tamanho, um esquema de corrupção aí brutal. Então, para moralizar, se ele fosse uma pessoa séria, esse ministro, que para mim é sem sombra de dúvida um dos piores ministros da nossa Suprema Corte. É um ministro que não tem gabarito, é um ministro que não tem sequer pós-graduação, não tem mestrado, não tem uma obra, não é autor de nenhum livro, de nenhuma obra, mas foi uma indicação e está lá praticando esses absurdos, essas aberrações e se aproveitando do cargo para beneficiar ele e sua família. Então, eu acho que deveria não só o STF tomar essa medida, mas principalmente o Senado Federal agindo e pedindo imediatamente o impeachment desse ministro. Obrigado, Ricardo Frota. Só para corroborar com a fala do Ricardo, ele tem alguns livros civis, Ricardo. Eu acho que no momento que ele entrou no STF, talvez eu tenha desconhecido, mas depois que ele tornou-se ministro, ele, de fato, fez algumas publicações. Ramon Cojuí, a justiça brasileira ela deve ser imparcial. Na situação em tela, há elementos suficientes para o afastamento do ministro Toffoli no julgamento referente ao Banco Master. Boa noite, seja bem-vindo, 2 minutos. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ricardo Frota. Um prazer revê-lo. Acho que esse ano é a primeira vez que ele está dividindo a bancada. Feliz ano novo para você. Boa noite, Zezinho Santos, o homem da camisa da bandeira dos Estados Unidos. Né? Verde e amarelo ele não veste, mas a camisa norte-americana ele veste. Boa noite, o Gesemiel, o Igor, Juninho, né, o Ricardo, Samuel, parabéns pela condução do programa. E boa noite a você que nos assiste, nos prestigia e muito nos honra com a sua audiência. Você que está aí do outro lado da tela, seja uma tela de computador, uma tela de celular ou uma tela de televisão. Está assistindo o News 5.1 em qualquer lugar de Porto Velho, de Rondônia, do Brasil e do mundo, né? Porque nós, né, com essas tecnologias novas, vamos parar até em Marte, se duvidar. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, Samuel, primeira coisa, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão investidos no cargo nos termos previstos pela Constituição Federal. É preciso que a gente diga isso. Porque quando se parte para um processo de descredibilizar um poder, de desgastar a imagem do poder, a gente precisa deixar claro que ninguém está lá porque caiu do céu. Está lá porque a Constituição estabeleceu o rito, né, os critérios, né, e as condições para que cada um deles estivesse lá. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente precisa atentar para uma situação muito clara.
não só no Brasil, mas em todo o mundo, a extrema-direita ela passou não só no Brasil, mas em todo o mundo, a extrema-direita utiliza a tática de desgastar o Poder Judiciário. Você veja que no começo, essa história do Banco Master, as matérias que o Zezinho fazia aqui, era toda contra o Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes. Agora mudou. Agora o alvo é o Toffoli. É o Toffoli, todo dia aqui tem uma matéria botando o Toffoli na frente. Essa matéria, por exemplo, ela esqueceu de dizer que nós temos Antônio Rueda, presidente do União Brasil, envolvido até o fio dos cabelos. Ela esqueceu de dizer que nós temos o Ciro Nogueira, presidente do PP, que se juntaram o Ciro Nogueira e o Rueda e fizeram o maior partido político da direita brasileira. Estão lá, eles estão lá no meio. Inclusive o Ciro Nogueira elaborando lei para aumentar a capacidade do Master, né, criar rolo. Né? Tudo isso. Nós temos o governador do Distrito Federal, que inclusive hoje o Banco Central notificou o governo do Distrito Federal que o BRB, o Banco de Brasília, que ia comprar o Master num grande esquemão de bilhões de dinheiro público, está descoberto e que ele precisa fazer aporte para poder manter o Banco de Brasília funcionando. Temos Cláudio Castro, né, governador do Rio de Janeiro, que enfiou bilhões do Fundo de Previdência no Banco Master. E temos muitas prefeituras envolvidas aí. Né, muitas prefeituras ligadas ao União Brasil e ao Progressistas. Então, a gente precisa colocar as coisas com seriedade. Eu sempre digo, esse caso do Banco Master, ele tem muitas camadas, ele está sendo explorado politicamente. Tiraram o foco do Alexandre de Moraes, agora estão no Toffoli. Qualquer um que estiver aí, né, vai ser colocado no foco. O problema é que eles não focam todo mundo, só focam naqueles que eles têm medo que façam a investigação avançar. Obrigado, Ramon Conjuí. Zezinho Santos, boa noite. A situação aí dos padres, né, do Supremo Tribunal Federal tendem a afastar o ministro Toffoli, né, da relatoria, no caso Master, e ele, a segunda pergunta é se ele deveria se julgar suspeito e se abster, né, de fazer a análise factual dos elementos comprobatórios e investigações trazidas aí, tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. Boa noite mais uma vez, seja bem-vindo, 2 minutos. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1. E você que quiser participar, participe até hoje no meu telefone, Samuel, 984290006, que a gente não sabe o que está acontecendo. De manhã funciona o WhatsApp, de noite a gente não sabe qual é o mistério. Tu pagou a conta do telefone? Não, não tem nada a ver. É alguma coisa aí. Já mandei o Mário ver e a gente está tendo esse problema aí de coisa. Zezinho, mas se você... só interromper aqui você aqui. Então, ô Gesmel, coloque aí na tela o tempo todo, os telespectadores, internautas, quiserem participar agora. O telefone para contato é o 69-984-29-0006. Mande sua mensagem e enquete isso aí. Ó. Você acredita que o STF vai derrubar o ministro Toffoli da relatoria do caso Master? Participe, fale conosco que aqui no intervalo a gente vai estar dando voz a todos vocês aí, o telefone na tela durante toda a programação. Fica à vontade, Zezinho. Olha, mais uma vez, já começa a semana que o juiz vai ganhar mais uma vez o troféu Óleo de Peroba na cara, porque tudo dele ele joga para a direita, Rueda, tem que botar. Meu amigo. Eu menti, falei algum erro aqui? Não, meu amigo, o que está acontecendo é o seguinte: isso é a notícia do dia. Todos nós sabemos. Porque nenhum deputado, nenhum senador da esquerda quer assinar a CPI. Porque vocês se escondem, cara pálida. Vocês se escondem, vocês não têm coragem de enfrentar. Alexandre de Moraes é o herói de vocês. Isso é passar pano, isso é vergonhoso, juiz. Que vergonha! Vocês não têm coragem de enfrentar, vai chegar no colo de vocês. Vocês defendem o STF, vocês têm uma dobradinha, vocês têm uma combinação. E é corrupção na veia, juiz. O que estão fazendo? Toffoli não tem condição. E agora, hoje, alguns ministros do STF se uniram para tirar. Diz que já tem, quando voltar agora, já é para tirar. E outra coisa, mais grave já tem a delação. Essa delação, entendeu? Hoje deu no Globo, viu, juiz? O Lauro Jardim e a... Lauro Jardim? Globo. Globo não é de vocês, não? Vocês enrigam. Lauro Jardim?
Se você falar do Léo Dias, eu confiava mais. Quando o Léo Dias ele dá notícia, ele mostra o print. É Globo? O Globo não é confiável, não? Eu estou dizendo para você que se você me disse que é o Léo Dias, eu confio mais, porque ele dá notícia e mostra o print. Ah, rapaz, é cara de pau, gente. Tá aí. Então, toda a esquerda está pavorosa, todo mundo está com medo. Eu quero ver essa CPI, eu quero ver impeachment de ministro. Tem 2 ministros que tem que ser impeachmentados. Toma vergonha, Cujuí. Desculpa eu falar assim, que eu tenho que ter respeito com você. Você tem uma história, uma vida, e fica passando pano, rapaz. Isso é vergonhoso, rapaz. Vergonhoso. Encara, rapaz. Diga assim, a nossa esquerda, nós defendemos a CPI. Bora! Deixa eu dizer aqui, então, para ele, Samuel. Então, diga aqui. A nossa esquerda, o governo Lula, defende investigações profundas, porque essa turma do Master começou a operar em 2019. Minha gente, 2019, exatamente. Roubaram, fizeram toda essa roubalheira, todo esse esquema de 2019 até esse ano. Quem pegou a bandalheira? Polícia Federal do governo Lula. Porque na Polícia Federal, no governo anterior, não trabalhava. Não tinha escândalo do INSS, não tinha roubo de Faria Lima lavando dinheiro para o PCC, não tinha Banco Master. Os grandões desse país estavam todos protegidos. Nesse governo, da esquerda, Polícia Federal trabalha, investiga, aprofunda, coloca prova. Nós da esquerda apoiamos o trabalho republicano da Polícia Federal e que continue. Ricardo Frota, 30 segundos. Olha, eu fico absolutamente revoltado quando eu vejo pessoas defendendo coisas que não têm defesa. Acho que se você é uma pessoa séria, o mínimo que você fala, olha, a gente espera que seja feita uma investigação e que os culpados sejam punidos. Eu não posso vir aqui, não, porque não é assim, porque lá atrás, aqui no Brasil, no Brasil não, com algumas pessoas, está acontecendo o seguinte, você tenta justificar o erro de uma pessoa, aí tu vai buscar um erro que aconteceu no passado. Olha, mas o meu político, ele é vagabundo, ele é pilantra. Mas o do passado também era. Ele não é capaz simplesmente de chegar aqui e fazer um meia-culpa. Peraí, tem coisa errada. Eu não posso justificar um erro com outro erro. É preciso que a gente tenha seriedade, porque senão a gente vai levar e a gente vai induzir pessoas a achar que o que está acontecendo é normal. As pessoas estão normalizando determinadas atitudes por conta de discursos como esse. A gente tem que repudiar, não importa se vem da direita, ou se vem da esquerda, ou se vem do centro, ou de qualquer pessoa. Atitudes erradas que vão contra a nossa lei, a gente tem que repudiar e acabou. Obrigado, Ricardo Frota. Zezinho Santos, 30 segundos também. Olha, eu vejo o seguinte, isso aí vai cair na banda podre da esquerda, que todos eles, eu duvido que o juiz levantar. É vergonhoso, no dia de hoje já se foi, já está descoberto que o único caso dos 129 milhões que você passa pano da esposa, da família de Alexandre de Moraes, ela só teve uma atuação e ela perdeu, ela ganhava 3 milhões e 600 e vocês não têm a coragem de enfrentar isso, Cujuí. Isso é vergonhoso, Cujuí. Vocês têm Alexandre de Moraes como ídolo, porque foi o carrasco de Bolsonaro. Esquece a ideologia, esquece. É corrupção, rapaz. Todas as corrupção, tudo que tiver foi no governo de vocês. O Banco Master vai cair no colo de vocês também. Não, Zezinho, porque estava roubando desde o governo passado que você apoiava. Nesse governo tem Polícia Federal investigando. Nesse governo tem Polícia Federal trabalhando. Velhinho de aposentado. Nesse governo pegou ladrão de velhinho de aposentado. Nesse governo, vocês são tudo que é bandido, da Faria Lima, Banco Master e ladrão de velhinho, tudo investigado em cana pela Polícia Federal, eles Zezinho. Querem reivindicar. Vocês estão chateados que a Polícia Federal está trabalhando, Zezinho. Porque no governo passado não tinha investigação. Polícia Federal do governo Lula. Se gritar, pegar ladrão, não fica nenhum, meu irmão. Pois é, meu querido. Se ele gritar, porque a Polícia Federal do governo Lula não trabalha. Não se lameia que esse povo não, Polícia Federal do governo Lula não dorme em serviço. Mas a pergunta Polícia Federal no governo Lula não troca superintendente. Polícia Federal no governo Lula não protege ninguém. Aí não dá. Entendeu? Não dá. Ora, Zezinho. Olha, esse governo tem polícia e está prendendo bandido, seus amigos. Olha,
Samuel, tu tá favorecendo o Cujuí, porque o Cujuí fala 10 minutos aqui, ninguém interrompe. Assim, aí eu falo 30 segundos, aí o Zezinho 30 segundos. Assim, é porque funciona assim. O programa é pro Cujuí? É porque funciona a regra da seguinte, cara, a gente estabelece o tempo de 30 segundos. Aí quando tu extrapola os 30 segundos, se alguém quiser fazer uma interferência, fica à vontade. Ok, tá tudo Mas bem. assim, o Ricardo tá querendo 1 minuto pro Ricardo Frota aí discorrer para tu ficar à vontade, Ricardo. Veja bem, a gente percebe claramente um discurso do Cujuí, um discurso que vai contra, inclusive, a nossa lei. A lei foi feita para aplicar. A gente não pode deixar que vagabundo, que bandido, seja isento de ter a aplicação da nossa legislação. A lei foi feita para todos. A gente não pode beneficiar uma ala ou achar que determinado segmento tem que ser blindado. Do jeito que ele está defendendo aqui, é preciso que haja uma proteção para determinadas pessoas. Ah, porque a investigação está sendo feita agora. Todo governo, do jeito que ele está colocando, ele está praticamente dizendo que a Polícia Federal não é uma polícia independente. Ele está falando que a Polícia Federal não é independente. Dependendo do governo, ela não investiga. O que o Cujuí falou é seríssimo. O que o Cujuí falou é grave. Ele está falando que a Polícia Federal ela só investiga em determinado governo. Ele está falando que em outros governos a Polícia Federal não investiga. Isso é sério, isso é uma acusação contra uma instituição séria. A Polícia Federal, ela não pode ser colocada aqui como objeto político. Ela não está a serviço de governo. A Polícia Federal está a serviço do Estado, do povo. Ela é uma instituição de Estado e não uma instituição de governo. Dizer que a Polícia Federal está agindo somente agora no governo do Lula é colocar em xeque uma instituição séria. É colocar em xeque uma instituição. Samuel, fica difícil, Samuel. Tu me deu 1 minuto, mas eu não consigo falar 1 minuto. Samuel, eu não consigo falar 1 minuto. Eu não consigo. Ou o Cujuí tem educação e respeita a minha fala, ou fica difícil de continuar o programa. Eu respeito, eu não fiz nenhuma intervenção na fala do Cujuí, mas ele não me deixa falar. Ele não me deixa falar. Pode cortar o microfone aqui. Corta o microfone. Ele não deixa eu falar meu 1 minuto. Do Ricardo e do Ramon, já? Pede o teu 1 minuto, então, vamos aqui o seguinte, ó. Vamos estabelecer aqui 30 segundos para o doutor Ricardo Frota, né, concluir a linha de raciocínio dele. Pode cortar o microfone do Ramon. Depois, Ramon, você vai ter 1 minuto. Dá 1 minuto para o Ricardo Frota. Pode colocar aí na tela aí, produção. Corta o microfone do Ramon, do Zezinho, já? 1 minuto, Ricardo, fica à vontade. Pessoal, a gente não pode brincar com as nossas instituições. A gente não pode falar que a Polícia Federal ela só age quando ela está em determinado governo. A Polícia Federal ela não é uma instituição que está a serviço de qualquer governo brasileiro. Ela é uma instituição independente. Ela é uma instituição de Estado, não de governo. Dizer que ela só está agindo agora porque é governo do Lula é você brincar com uma instituição séria. É você dizer que os nossos policiais federais, que os nossos delegados federais, eles estão a serviço de governo. Ah, não, porque no governo Bolsonaro eles não trabalhavam. Que isso? É colocar em xeque uma instituição séria que realiza um grande serviço para o nosso país. Então eu não posso admitir que a gente trate com leviandade um tema tão sério e uma instituição séria que tem independência como a Polícia Federal. Pronto, agora estabeleceu. 1 minuto para você, Ramon. Essas investigações iniciaram-se no governo atual e essa eventual malversação no Banco Master iniciou em que período desse lapso temporal? Olha, eu vou te explicar muito sério. Em 2017, o Vorcaro comprou o Banco Máxima e o Banco Central não deixou operar. Em 2019 foi liberado. Aí vocês expliquem. Agora vamos dizer uma coisa. Quem disse que no governo anterior havia interferência na Polícia Federal não fui eu. Foi o ex-ministro da Justiça e atual senador Sérgio Moro. Inclusive, ele saiu do governo dizendo isso. Estou saindo porque o presidente interfere na Polícia Federal. E o presidente disse, o presidente hoje presidiário, ele dizia, não vou deixar investigar, não vai chegar na minha família, nos meus amigos. Está gravado. Entendeu? A Polícia Federal no governo anterior não tinha independência e autonomia de investigar. Hoje ela tem. Quando você permite que a Polícia Federal investigue quem quer que seja, ela não fica só no andar de baixo. Ela faz como agora. Pegou ladrão do INSS,
pegou lavador de dinheiro do PCC na Faria Lima e agora pegou o Banco Master. Esse pessoal da direita só gosta quando pega o pessoal da favela. Tem que pegar a Faria Lima. É por isso que eles estão brabinhos criticando a Polícia Federal. Obrigado, Ramon Cojuí. Zezinho Santos, você também tem 1 minuto. O juiz acha que carbono oculto foi a esquerda. Não, gente, foi o GAECO lá de São Paulo. O GAECO lá de São Paulo que fez. Não, tenho certeza. Não, foi o GAECO. Eu tenho certeza, a Polícia Federal atuou. Não. A Polícia de São Paulo atua no Brasil Não, inteiro? foi o GAECO. Não foi o GAECO, Foi não. chamada a Polícia Pegue lá, Federal. Foi o depois GAECO. eu vou fazer o corte e colocar lá a Polícia Federal. Corte, você pode Vocês fazer. não gostam da Polícia Federal, rapaz. Vocês são contra a Polícia Federal, Zezinho. Quer desqualificar a Polícia Federal, Zezinho. Que vergonha. Polícia Federal é o órgão de excelência que ajuda o povo brasileiro a combater bandido, principalmente da extrema-direita. Obrigado, Ramon. Só um minutinho aqui, Gesimel. Volta o tempo do Zezinho, 1 minuto, e agora dá uma cortada no microfone do meu amigo, irmão, o Ramon Cojuí, que não vai ficar chateado. 1 minuto. Pronto, Zezinho, agora fica à vontade. Olha, gente, eu já falei aqui por várias vezes, existe 2 polícias federais. Essa que emitiu uma nota no dia de hoje, repudiando as ações do Toffoli, que ele não fala. Essa sim, essa para mim me representa. Essa que está aqui em Porto Velho, essa me representa. Agora aquela lá do Palácio, que está a serviço do doutor Andrei, que está a serviço do STF, essa não me representa, não. Essa é a ala que faz a vontade do Palácio. Essa não me representa. Agora, essa que está aí, como o Banco Central, são 2 instituições sérias. Polícia Federal, aí sim. Agora isso ele não fala. Sabe por quê? Rapaz, olha, se reuniu o doutor Andrei, se reuniu o ministro Alexandre de Moraes, se reuniu o Banco Central e o juiz disse que isso é normal. Isso não está na Constituição, que nada proíbe. Isso é vergonhoso, rapaz. Isso é cara de pau. O presidente Lula, todos se reunindo no escândalo desse, rapaz. Vocês têm que ter vergonha, vocês não têm condições mais. Vocês estão na hora de ir embora, rapaz, desse país. Obrigado, Zezinho Santos. Olha só, pessoal, você que não mandou sua mensagem, mande aí no 69984290006